Hoje é a primeira live de uma série de lives, serão 12 lives e o contexto que a gente vai trazer para vocês é a nossa vida, para a gente se realizar, para a gente ser imparável no amor, para a gente ser imparável como ser humano, para a gente ser melhor, a gente precisa das virtudes. E existem várias virtudes, certo? E para que essas virtudes a gente conseguisse trazer ela da melhor forma possível para que vocês pudessem também aplicar na sua vida, eu tive uma inspiração de que eu ia trazer uma virtude de cada apóstolo. São 12 apóstolos e são 12 virtudes. E o nome enciclopédia tem 12 letras, então cada letra é uma virtude. Como são 12, os apóstolos são 12, eu peguei cada virtude de cada apóstolo e da palavra enciclopédia e criei a enciclopédia das virtudes, que é o que é o mapa de todo imparável. E nossa missão é baseada nisso. Tudo que eu vou trazer para vocês são virtudes que eu procuro o tempo todo aplicar no meu dia a dia. Lógico que tem momentos que você não consegue, tem momentos que a gente fraqueja, tem momentos que a gente não consegue colocar, porque a vida é uma montanha russa, é feita de altos e baixos. Mas o que eu quero trazer para vocês a gente precisa lutar todos os dias para colocar essas virtudes em prática. Não que você vai conseguir sempre, porque nós não somos perfeitos, mas a gente tem que lutar para chegar ao melhor que a gente possa. Essas virtudes não são algo que vá fazer você competir com o outro, não. Essas virtudes são para você ser melhor. Porque, como eu sempre digo, quem fica melhor, quem se torna melhor, vai amar melhor. E quando você ama melhor, você consegue se realizar e as pessoas que estão à sua volta também. Muitas vezes, quando você começa a aplicar essas virtudes, as pessoas, de certa forma, terminam se afastando, terminam não entendendo. Porque ele quer estar sempre fazendo o melhor, porque ele quer sempre dando o melhor. Porque assim, as pessoas têm uma impressão de que se você está lutando para ser melhor, você é melhor que ela, e não é isso. Quando a gente luta para ser melhor, a gente quer ser melhor para servir melhor a eles, né? A nossa família, nossos amigos. Mas como a gente vive numa sociedade em que a comunicação é deturpada, o amor é deturpado, o verdadeiro amor, então muitas vezes a gente termina vendo o bem, a melhora do outro como uma competição, e não é, certo? A primeira virtude, a palavra enciclopédia, existem 12 letras, e a primeira letra é a letra a letra E de estudo. E o apóstolo que muitas vezes queria ter certeza de tudo era o São Tomé. Tanto que quando Jesus ressuscita, ele diz, não, eu só acredito se eu tocar nas chagas dele. Porque São Tomé, ele era muito razão, ele queria entender, ele queria saber por quê, ele tinha aquilo não, eu não posso acreditar se eu não pegar, não pesquisar, não tocar. E isso não deixa de ser ruim. Pelo contrário, Tomé, ele começou a pedir a Deus que desse a ele esse entendimento, que mostrasse a ele, porque ele sentia falta de Deus. Então, muitas vezes a gente peca, a gente se distancia de Deus porque a gente não estuda. Desculpa. A gente não estuda, a gente não procura entender como funciona a nossa vida, como funcionam as coisas ao nosso redor, por que o ser humano é assim, por que o ser humano é assado. E isso exige de nós
momentos de silêncio, momentos de solidão, porque para você estudar, para você aprender algo, você vai ter que se distanciar um pouco do mundo. Quando eu comecei a estudar, eu já tenho mais de 10 anos estudando filosofia, e quando eu comecei a estudar em casa, eu dei uma distanciada dos amigos, de muitas coisas que eu gostava, mas por quê? Eu estava vivendo um momento de busca pela verdade, de busca por Deus, de busca pela sabedoria. E essa busca pela sabedoria me fez, de certa forma, me afastar um pouco do mundo para poder entender tudo que eu queria aprender mais sobre a vida, sobre o ser humano, sobre Deus, sobre a verdade, sobre a sabedoria, de onde vinha, porque a gente precisa entender de onde nós seres humanos, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Não é justo que a gente só tenha no máximo 100 anos de vida, sei lá, acho que o máximo que podem se chegar é 120 anos, não sei. Mas eu dizia assim, caramba, se a gente vir para cá vai viver só 120 anos, não existe coisas a mais do que isso. E quando você começa a entrar nesse mundo de pesquisar, de estudar, você vai em busca da sabedoria, você entra num contexto de vida intelectual. E aí é que vem essa série de lives. Porque quando eu resolvo estudar, surge a inspiração do apostolado imparável, que é esse apostolado que eu vivo. Então, por causa do professor Olavo de Carvalho, eu comecei a me interessar cada vez mais pela filosofia, fui a fundo, fui pesquisando, e aí o professor dizia que a gente, quando começa a estudar, a gente não pode parar. A gente tem que ser imparável na busca pela sabedoria, porque hoje o mundo quer que a gente pare de estudar, que a gente pare de se envolver com as coisas que transcendem as coisas materiais. E eu fui buscar o estudo. E a primeira virtude que uma pessoa que é imparável na vida, uma pessoa que quer entender mais sobre o amor, sobre a sabedoria, sobre a verdade, sobre as coisas que transcendem o material, é uma vida intelectual. Aí você fala, pô Maurício, mas eu trabalho, tenho que pagar a conta, tenho que sair. Como é essa vida intelectual? Muitas vezes a gente acha que ser intelectual é a gente estudar o dia todo. Não, pessoal. Se você der 1 hora do seu dia para estudar, 1 hora do seu dia para ir para academia, 1 hora do seu dia para trabalhar uma virtude, 1 hora do seu dia para você buscar o estudo, 1 hora do seu dia para você buscar ter paciência, trabalhar a paciência, 1 hora do seu dia para você buscar a coragem. Então, quando a gente começa a trazer isso para a nossa realidade do dia a dia, a gente vê que uma vida intelectual nada mais é do que você trazer as virtudes para a sua realidade. E uma das virtudes é o estudo. Então, quando você quer estudar, você vai precisar silenciar e buscar a verdade. É no silêncio que você busca a verdade. E a verdade está em Deus. E quando você, a sabedoria e a verdade vem do temor a Deus. A partir do temor a Deus começa a sabedoria. É de onde inicia a sabedoria. Por isso que toda vez que uma pessoa começa a seguir a Deus, de certa forma, ela começa a buscar a sabedoria. Ela começa a ser uma pessoa mais sábia. Ela começa a tomar decisões mais inteligentes, não mais fáceis. É diferente. Ela toma decisões inteligentes, porém mais difíceis. E isso confunde o mundo, confunde as pessoas, né? O que é que acontece? Quanto mais sábio, mais isolado você vai ficar. Mas isolado não é só. Você vai estar isolado, mas você vai estar vivendo em comunhão com Deus. Você vai estar isolado, mas tem alguém que vai te trazer
é o que você precisa. Então, uma vida intelectual é uma vida em que você começa a silenciar para que você possa aprender, para que você possa servir melhor. A pessoa que é intelectual, muitas vezes, ela vai precisar empreender uma vida fora do contexto normal da sociedade. Então, mas jamais ela vai empreender algo que ela não consiga. É tipo assim, muitas vezes a pessoa que é intelectual, que está buscando uma vida intelectual, ela vai viver numa vida bastante simples. E tudo que ela ganhar a mais para ela vai ajudar alguém, ela vai doar, ela vai... Porque o que ela mais quer é empreender a vida dela na sabedoria. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com a prosperidade, porque um intelectual, ele é próspero na sabedoria, mas muitas vezes o lado material dele, ele nem... Porque a pessoa que estuda, que busca sabedoria, ela é desapegada. É uma coisa que você vai ver grandes... Se você vê os grandes líderes mundiais, as pessoas que fizeram diferença, ela tinha um desapego muito grande, porque tudo que ela ganhava era em prol daquele projeto, daquele apostolado, daquela empresa, daquele serviço. Ele queria fazer com que aquele projeto dele crescesse, não ele. Ele se diminuía para o projeto crescer, para ele atingir mais pessoas. Então, quando você... Tem um filósofo que ele dizia... quando você quer agradar o mundo, né? Quando você quer agradar o mundo se vinga de você. E quando você não quer agradar o mundo também se vinga de você. Minto. Quando você não quer agradar o mundo se vinga de você. Quando você quer agradar o mundo também vai se vingar de você. Porém, vai se vingar de você te corrompendo. Então, a gente precisa entender isso, que a vida de uma pessoa que quer ser melhor, muitas vezes vai te fazer ser criticado, ser difamado, ser humilhado. Porém, você vai sofrer as humilhações, você vai sofrer aquela perseguição, mas por algo muito melhor, muito mais elevado, e você não vai estar se corrompendo. É um sacrifício, é uma luta, como Sócrates, o filósofo Sócrates, ele foi caluniado e ele virou bode expiatório na época. Então, os sofistas na época falavam que Sócrates era contra, estava trazendo para os jovens ideias contra a moral, contra o crescimento dos jovens, trazendo para os jovens uns ensinamentos que era contra os valores. E pelo contrário, Sócrates só estava trazendo conhecimentos e comportamentos elevados naquela época para os jovens. Então ele virou bode expiatório e ele foi condenado, e Sócrates foi um cara que foi caluniado muito. E uma coisa que eu anotei aqui: o bom de ser repelido é que você se volta para o seu interior. Então, a difamação é muito mais aparente do que real. Muitas vezes, quando você é repelido, é difamado, é rejeitado, você se volta mais para o seu interior. Então, isso te faz ainda mais forte, como para você fortalecer essa sua virtude do estudo. E a difamação, ela para aquela pessoa que tem um projeto, que tem um propósito, ela é muito mais aparente do que real, porque o cara que está estudando, o cara que está se empenhando para entregar valores, para servir melhor, aquela difamação para ele não vai fazer tanta diferença, não vai ser tão real assim, né? E como o mundo é muito vulgar,
ele só compra o que é vulgar. Então, um filósofo, um estudioso, um apostolado, um serviço que vai entregar coisas que não são vulgares, coisas boas, até no seu trabalho, se você vai entregar algo bom que não é vulgar, você não vai ser tão valorizado porque o mundo é vulgar. Então as pessoas vão querer fazer chacota do seu produto, do seu serviço, vão querer fazer chacota da sua música, vão querer fazer chacota da sua arte, vão querer fazer chacota do seu estudo, porque como o mundo é vulgar, o que não é vulgar, o que é bom, de certa forma é descartado, é louco isso. Deixa eu beber uma água aqui. É louco isso, né? O que não é vulgar, de certa forma, não vai ter valor nesse mundo, porque o mundo é vulgar, né? Um ótimo profissional, ele vai ter dificuldade nesse mundo, porque nesse mundo vulgar, o que não é vulgar vai ter problema. Mas tem uma coisa boa. Os grandes estudiosos, eles, por não serem vulgar, chega um momento em que as pessoas começam a dar atenção a eles, porque eles estão falando de coisas que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, no início, ele parece até que é um louco. O meu fracasso em voltar para o Brasil, o meu fracasso de ter ido para a Europa e não ter dado certo lá, me fez dar certo no que eu me propus a fazer, que era estudar, que era me aplicar em buscar aprender a verdade, no estudo da filosofia, para eu poder ser uma pessoa melhor. Então, eu lá na Itália não tinha uma visão que eu tenho hoje de mundo, porque eu vivia uma vida desregrada, eu vivia uma vida que eu vivia buscando uma vida só material, eu vivia buscando dinheiro, poder e fama. E quando eu volto para o Brasil, eu fracassei, mas eu comecei a buscar o que era essencial, que era buscar uma vida de estudo, uma vida de sabedoria e uma vida voltada para as coisas essenciais, que é Deus. Então, muitas vezes um fracasso na sua vida vai te levar para algo, para o sucesso. E a gente não pode ter medo de perder. Porque quando você começa a estudar, quando você começa a se dedicar aos estudos, você acha que vai estar perdendo tempo. Muitas vezes o mundo faz a gente acreditar que a gente está perdendo tempo, mas é o contrário. Você vai estar amadurecendo, você vai estar crescendo e você vai estar se transformando numa pessoa melhor. Beleza? Essa é a primeira live de uma série de 12 lives do da nossa série Enciclopédia das Virtudes. Valeu? Então, segue nosso canal aí que amanhã tem mais. Maurício Messena, imparável Just Love. Forte abraço.